Por que eu tenho que aprender outro idioma se eu tenho smartphone? Pra que aprender a programar se tem o Cloud Coach? Curioso caso da vida confortável, mas sem sentido. E como é que tu vê, assim, com essa evolução na tecnologia, né, Rodrigo? A gente já falou um pouco delas ali, pô, IA generativa, pro aluno aprender, a dublagem nos vídeos, enfim. A tecnologia, ela tá avançando muito rápido e com muitas diferentes soluções quando a gente pensa em línguas, né? O AirPods 4 lá agora já tem aquela ideia de tradução simultânea. A gente já fala de, pô, pinzinho com IA que vai te escutar e depois vai resumir todo o teu dia, que vai fazer uma tradução simultânea, que fala numa língua e tal. Tem até dispositivos específicos para isso, né? Agora que eu Como comprar é que esse tu vê AirPods esse aí, avanço, eu assim? cancelo as aulas. Tu acha que o ensino de línguas em algum nível, pensando no médio prazo ou até um curto prazo daqui a pouco, né, com a velocidade que as coisas têm avançado, estão ameaçados? Será que a gente vai chegar um momento em que a gente não vai precisar aprender uma outra língua porque a gente já vai meio que ter formas diretas e simples de comunicar na nossa língua nativa com outras pessoas? Eu vou te ser bem sincero. Primeiro, eu acho que vai... Não, na verdade, já tá afetando, né? Com certeza tem menos gente fazendo aula de inglês, querendo estudar hoje em dia por causa em função da tecnologia e tal. É muito em relação à prioridade que tu dá pra tua autonomia. Não é só autonomia, é pra tua independência. É legal porque tu falou isso daí. Teve um comentário no meu vídeo que eu fiz sobre o Google Tradutor, que o cara comentou assim: pra que eu tenho que aprender outro idioma se eu tenho smartphone? E aí eu fiquei assim... Pra que aprender a programar se tem o Cloud Coach? Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu não vou responder isso aqui agora, porque eu tenho certeza que alguém vai comentar alguma coisa. Eu vou deixar outra pessoa comentar pra eu ir na onda depois. Aí eu fiquei pensando, pô, esse cara daqui a pouco, será que é um adolescente? O que que é? Mas, enfim, né? Aí me dei o trabalho de responder. Cara, tu não é obrigado a fazer nada. Tu não é obrigado a estudar inglês. Tu não é obrigado a fazer nada. Que o cara colocou, por que eu tenho que aprender o segundo idioma? Sinceramente, tá? Vamos colocar aqui o cenário como: temos um dispositivo que é perfeito, que não vai cometer erro e que não precisa aprender outro idioma. Se tu te sente confortável em ter que ficar levando o celular, ficar alcançando o celular aqui pra pessoa falar, ou ficar com o fone de ouvido toda hora e tal pra te comunicar, sinceramente, eu acho que realmente não tem por que tu aprender inglês. Agora, se tu não quer ficar dependendo do teu celular, ou de tu ter internet disponível ou não, do celular tá carregado ou não, e tu quiser te desenvolver mais como pessoa e conseguir entender o mundo de uma outra forma, eu sei que parece muito filosófico, mas é verdade, entendeu? Aí eu acho que a solução ainda é aprender outro idioma. Só que daí o que acontece, né, cara? Hoje em dia é tudo rápido, é tudo atalhos. E a IA é um atalho pra tudo. Shortcuts. Shortcut, totally. Então, tipo, as pessoas sempre quiseram, as pessoas pagam mais pra ter praticidade, pra ter conforto, pra conseguir diminuir o tempo de espera, ou enfim. Não tem atalho pra tu aprender o segundo idioma. Não tem. Pra tu te comunicar ali, tá, tudo bem. Eu falei isso no vídeo do Google Tradutor também. Tu não é obrigado a saber chinês, russo, espanhol e todos os idiomas. Eu acho que tem casos de uso que realmente é importante. Agora tu vai sair viajando e vai ter que saber todos os idiomas. Se tu gostar, tiver interesse, ok. Mas muitas vezes as pessoas não querem estudar todos esses idiomas. Mas tu saber inglês te dá mais autonomia, te dá mais independência. Não é só pra viagem, não é só pra tu falar com outra pessoa. É por tu poder pesquisar uma coisa no Google, que seja, e ter 20 milhões de resultados a mais do que quando tu pesquisa alguma coisa em português. O motivo tem de sobra pra tu aprender o segundo idioma. Eu tenho um grande receio, assim, da tecnologia como um todo, na verdade, que é essas problemáticas, assim, que eu vejo de, em alguns âmbitos, meio que atrofiar o ser humano, assim, sabe? Coisas que a gente costumava ter um trabalho cognitivo, assim, muito grande e ficar muito simples, sabe? Muito direto. Tu puxa, né, o lance da filosofia, assim, eu gosto bastante dessas discussões, desses pensamentos, e tem um vídeo que eu vi, assim, que pra mim foi muito marcante, que é aquele típico vídeo que tu assiste, assim, e tu fica pensando no vídeo por uns 5 dias seguidos, assim, sabe? Da mensagem que ele traz. Que é de um psicanalista, basicamente é acho que é um TEDx em São Paulo, alguma coisa assim, ou em BH, que ele fala que é o curioso caso da vida confortável, mas sem sentido. E aí ele faz justamente essa parábola, assim, da história de que a gente vem lá, né, da natureza humana, do homem das cavernas, que tinha toda uma busca pelo prazer ali, de, pô, eu quero comer, eu tenho que procurar o fruto, colher o fruto, comer o fruto, ou matar o animal, né, enfim. E hoje é tudo tão simples
que tudo perde sentido, porque, por exemplo, eu quero uma comida, eu vou ali, vou pegar meu celular, vou abrir um iFood, escolher um hambúrguer, 30 minutos tá na minha casa, nesses 30 minutos eu vou ficar ali rolando um Instagram, um TikTok, perde o sentido, assim, porque a gente não tem mais busca, sabe? É direto recompensa, Cara, mas isso pra nós no dia a dia, como pra mim, mero mortal, né? Não que nem uns aí que são head. Com programação, cara, a IA hoje, tu não faz mais troubleshooting de nada, entendeu? Tu pega um código de erro, larga pra IA, bota modo Deus pra ela e diz, cara, resolve pra mim aí, sabe? A gente não... Enquanto o build falhar, resolve, né? Só para quando der sucesso. Compila aí pra mim como fazer um café. Isso é absolutamente pra tudo. Eu vou puxar um negócio nada a ver, cara. Games hoje. O que era tu jogar um Zelda Ocarina of Time e tu jogar, sei lá, qualquer outro jogo hoje. Tinha uns puzzles e tu tinha que ir atrás e descobrir, aí não tinha internet. Daqui a pouco o cara comprava uma revista, sei lá. Mas tinha desafio e tinha... O detonado, né? Exatamente, cara. E aí, tipo assim, caramba, consegui. Finalmente consegui, tá ligado? Tu deu... Olha só, o teu exemplo é muito real pra mim, sabe por quê? Esses dias eu tava... Faz uns 2 meses. Eu tava zerando o God of War 2018 no PS5, a versão remaster dele. E aí tem uma hora lá no jogo que tem um puzzle, estilo aqueles que a gente vê no PS2 e no PS3 lá. Eu fiquei uns 30 minutos. Aí eu tô aqui no meu horário de almoço aqui, eu tô aqui quebrando cabeça pra botar esse guri lá pra sair fogo desse botão. Tá ele e o filho dele no jogo. Botei no YouTube Shorts e tinha um cara lá com o detonado. E aí depois eu fiquei, eu sou um idiota, meu. Se fosse o Jordan de 13 anos e conseguia resolver. O Jordan de quase 30 não sabe. Pelo menos tu conseguiu pegar o negócio do cara fazendo. Hoje em dia eu vejo, tipo, os jogos, às vezes, tipo assim, se tu tá demorando demais, ele já vai te guiando, já vai botando uma setinha te mostrando a solução, ou vai resolvendo metade pra ti. Daí a gente tá falando sobre games, mas é pra aprender inglês, é pra um monte de coisa, cara. Claro, dá pra salvar tempo, dá pra avançar, eu acho que é útil pra muita coisa, entendeu? Tipo, tu vai melhorar um processo que levaria 3 horas pra fazer um negócio em 5 minutos, num ambiente de produção, de chão de fábrica. Como é que isso não vai ser válido? Só que não se aplica pra tudo. E aí, hoje em dia, a galera tá muito nesse lance, assim. Cara, eu digo assim, não é que eu sou especial, mas é que eu remo contra a maré. Porque hoje em dia, nossa, se tu botar assim, aprender inglês em 6 meses. Olha o que aparece no Google pra ti. E aparece um monte. E a galera compra a ideia. Ao nosso mundo. Como ganhar 15 mil reais como dev. Em 6 meses. Não, eu já vi um de 6 semanas na pandemia. Tinha um dev mobile. Até pra produção de conteúdo agora, esse canal Dark. Aí o cara pega, joga, daí a IA faz o script, aí o cara não aparece, e aí é só um voice over lá do narrador. E eu, nossa. Que o narrador também é IA. Então, assim, não tô dizendo que a IA é a pior coisa do mundo, não. É uma baita de uma ferramenta, só que essa sede pelo imediatismo que a galera tem e dos atalhos pra tudo tá formando a geração. Eu acho que esse imediatismo, ele se aplica, assim, de olhos fechados em qualquer caso. A gente tá falando de business, que é o que tu trouxe, né? Beleza, eficiência, cortar tempo, fazer mais rápido, lucrar mais, diminuir custo, perfeito, não precisa nem pensar. Economiza em alguma coisa lá no lucro, pum, vai, bota, né? Mas, a vida da gente é mais sensível, né? Acho que, claro, tem coisas que a gente tem que achar formas mais rápidas, mais práticas, mas será que tudo precisa? Né? Será que eu preciso ter atalho, por exemplo, para aprender um idioma, né? Será que não tem que aprender a coisa mais, de fato, ali no deep, no sofrimento, no erro, né? Quem que precisa de ar na geladeira, cara? Eu fico... Como é que tu não vai saber que não tem ovo na geladeira mais, cara? Isso daí eu fico irritado com essas coisas, cara. Sério. Eu sou contra cardápio de QR Code. Eu sou uma ofensa aos devs, mas tudo bem. Cara, o problema não é, o problema é quando só tem o de QR Code. Não, eu nem queria que tivesse. Esse é o problema. Não tinha nem que existir aquele negócio. E tu pede pelo QR Code e não funciona, hein? Não, tem que... Ele tá demorando e tu não sabe se o pedido foi feito ou não. E eu pego isso aí que tu falou agora, Diógenes, pra lançar pra, tipo assim, momento reflexão pra quem tá assistindo, tá ligado? A gente tá meio que tá sendo alimentado esse negócio que tudo tem que ser rápido, e tudo tem que ser rápido, e tudo tem que ser de imediato. O Jordan brincou ali, geração de ansiedade, mas, cara, tu acha que muitos dos diagnósticos que a gente tem agora com muito mais frequência não é uma sequela disso daí? O Rodrigo gera muito conteúdo no canal dele sobre aprender inglês com IA. Como é que a gente conecta tudo isso? IA com inglês. A gente tá num dos melhores momentos pra aprender inglês por conta.
Claro que tem aquela situação que é a seguinte, eu sempre falo. Quando tu não tá tendo aula com o professor, ou num curso e tal, tu não vai ter um acompanhamento. Então, aquele negócio da disciplina, mas a IA ajuda muito nisso. O ponto que eu sempre digo é o seguinte, não é interessante, assim como não é interessante utilizar a IA como teu terapeuta, como substituto do psicólogo, pode utilizar ela como uma ferramenta sim. Agora, tu tem que entender que, tipo assim, se tu quer aprender inglês, quer te comunicar com outras pessoas, quer uma vaga de emprego melhor, tu não vai ficar falando robô pro resto da tua vida. Então, de novo, é uma ferramenta. Tu não pode ficar dependente dela 100%. Ela tem os seus usos, ela ajuda muito, pode te ajudar com reading, com speaking, enfim, criar um conteúdo personalizado que seja interessante pra ti consumir o inglês, mas ficar totalmente dependente dela é a única ressalva que eu tenho em relação à IA. É até uma besteira, por exemplo, assim, tem muito teacher que eu acredito que fique com medo. Nossa, a IA agora vai pegar o meu emprego, mas cara, sinceramente, eu acho que não tem um substituto pra professor, pelo menos não pra forma como eu ensino inglês pros meus alunos, que é realmente pensando, acompanhando, identificando padrões de erro. Mas a IA ajuda demais. Eu recomendo pros meus alunos usar a IA. Eu acho que é uma ferramenta ótima, cara. E tá melhorando cada vez mais. Que nem o George tinha falado antes, que usava o Google Tradutor e tal. Cara, o Google Tradutor de 10, 15, 20 anos atrás, sei lá, era uma mesma coisa que tu fazer uma calculadora, que foi um dos primeiros exercícios que eu fiz de programação. Ele era um front-to. Tipo, eu sei que essa palavra nesse idioma é isso, naquele idioma é tal. Então, era um depara literal quase, exato. né? Tipo assim, cachorro, dog, pum, sempre, né? Uhum. A vida cobra, The Life Snake. É bem isso, cara. É bem isso. Hoje tem o Gemini, que tá junto com o Google Tradutor. É uma outra fase, não dá pra comparar, tá muito melhor. Mas aí tem aquele lance que é a minha forma de ensinar. Eu tenho um barulho que eu toco pros meus alunos quando eles traduzem, que é esse daqui, ó. Acho que não sei se deu pra escutar aí. Deu. É meio que a minha marca registrada do English Drops e tal, mas é que eu aprendi inglês, assim. Então não é que eu fique falando da boca pra fora. Eu sempre falo que tradução é uma bengala, tradução é um negócio que só te dá a impressão de que tu tá entendendo. No começo ela pode ser mais uma ferramenta do que uma bengala, mas a médio e longo prazo, quando tu precisa te comunicar com as pessoas em tempo real, ela vai mais te atrapalhar do que ajudar, cara. Porque tu não tem tradução literal pra tudo.